Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Silvio Rocha e sempre ao meu lado, Léo Assis, e este é o programa Tabelinha, onde o torcedor tem vez e voz. Léo, muito boa noite, tudo bem com o amigo? Por favor, apresenta o nosso convidado e já adianta os seus destaques dessa semana, meu amigo. Beleza, Silvio, beleza, tudo jóia, graças a Deus. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Esse nosso convidado já participou do programa, Cristian Maldonado, um grande amigo, palmeirense, talvez esse único defeito que ele tenha. Eu sei que ele não concorda com isso, mas Cristian, muito boa noite. Faça as suas ressalvas aí do nosso programa, que hoje tem bastante coisa para falar, hein, cara? Tem bastante coisa. Gente, boa noite. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fico honrado em participar do programa. É uma honra para mim, tá? E vamos que vamos. Vamos falar do Palmeiras aí, de todo mundo. Bora. Então vamos começar pelo time do Léo agora, o time do Léo Corinthians, que neste final de semana, né, passou aí enfrentou o Flamengo aqui na Arena Corinthians. E, assim, o Flamengo jogou pro gasto, né? Até quando quis jogar, ele se destacou. Então vamos lá, vamos aos destaques aqui que a gente tem. Juliano apareceu no bid, né? Renato Augusto começa a treinar, né? O Corinthians pega o Santos no domingo, um clássico, né? Fora, e volta a jogar só em 15 de agosto contra o Ceará em casa. Então o Corinthians, como não tem confrontos na Sul-Americana e na Copa do Brasil, eles têm a semana cheia aí para conseguir pro técnico Silvinho conseguir aprimorar. Mas parece que esse tempo não está sendo muito bem aproveitado, né, Léo? Fala aí os destaques do Corinthians, meu amigo. Depois o Christian complementa, por favor. Não está sendo muito bem aproveitado não, Silvio. Vai ter aí talvez as estreias do Juliano, o Renato Augusto me parece que vai começar no banco. Estreias hollywoodianas, né, pro corintiano. Estreias ali estrelares. O que me deixou bem preocupado aí com esse time do Corinthians, o Christian e Silvio, foi a falta de competitividade dos atletas, viu, cara? A postura que o Corinthians adotou durante o jogo. Eu tenho quase 40 anos de idade, quase 40 anos de corintiano, eu nunca vi uma postura dessa do time do Corinthians dentro de campo, né? Uma coisa é você jogar com um time tecnicamente superior ao seu, e outra coisa é você entregar-se, né? Você oferecer ali a vitória pro adversário. O resultado foi enganoso, né? Quem assistiu o jogo sabe. O resultado foi completamente enganoso, saiu de bom tamanho pro Corinthians. Se na matemática ali as ordens dos fatores não alteram o produto, no futebol isso não acontece, né? Eu me lembro daquele jogo, muito recente, o Silvio vai lembrar mais ainda, do 5-1, Flamengo e São Paulo. Porque eu digo que na matemática a ordem dos fatores não alteram o produto, e no futebol ele altera o produto, né? No domingo agora, Corinthians e Flamengo, foi uma equação com exponencial e probabilidade de goleada bem maior, né? Com coeficiente menor, que foi os 3-1. Já no jogo contra o São Paulo, tivemos ali uma equação de primeiro grau, um jogo bem equilibrado, uma coisa mais simplória, mais simplificada, e o coeficiente do final foi bem maior, né? Foi 5-1. Por isso que eu digo que futebol não é uma ciência exata. Eu não vou ficar aqui falando individualmente de jogador, que é chovendo molhado. Já cansei disso aí aqui. Tô bem cansado, viu, seu Silvio Rocha, de ficar falando desses jogadores encostados ali do Corinthians. É um saco vir aqui toda hora ficar falando desses caras. Nós já conhecemos a deficiência, né, ou a insuficiência técnica desse time, né? Eu digo a insuficiência porque dá para você ser deficiente mais suficiente, né? Tem muito time aí no campeonato que é deficiente, mas consegue ser suficiente ali através de garra, de gana, de vontade de ganhar, ou de não perder, ou de não passar vergonha, né? O Corinthians é um time insuficiente, é um time derrotado, nesse momento, né? Nesse momento, eu digo. Cara, o que mais me impressionou o pós-jogo, aquela explanação do Silvinho ali, a entrevista dele, meu. Né? A linha de flutuação com retenção, da transição que pisa na área, que volta para o segundo terço do campo. Ele falou
tudo, só não falou de futebol, né? Ele não fala a língua do jogador. É muita parte técnica, muito conhecimento tácito e pouco conhecimento explícito. É muita Europa. Né? É muita Europa, Christian. Nós estamos no Brasil, né, cara? Ele tá querendo impressionar quem? A imprensa ele não vai impressionar, os torcedores menos ainda, os críticos que somos nós menos ainda, né? Então, enquanto do outro lado nós tínhamos um Renato Gaúcho que fala a língua do boleiro, é um cara que conhece os vestiários, que conversa, se vê a vontade do Flamengo, o quanto que mudou de jogar bola desse time, né, cara? Com um time bem superior tecnicamente, fisicamente, bem mais entrosado, né? A gente não podia esperar outro resultado dessa partida ali. Teve uma série de fatores, né? A gente sabe quais são esses fatores. Foi mais ou menos o esperado esse jogo entre Flamengo e o Corinthians. Sabe o que me lembrou, gente? Aqueles tempos da gente lá de colégio. Eu estudei em colégio municipal a vida inteira e no tempo de colegial a gente pegava da 5ª até a 8ª série e montava o chaveamento do campeonato da escola, cara. E quando você era da 5ª série que você trombava logo o time da 8ª série logo de cara. Foi o que aconteceu. O time do Corinthians era o time da 5ª série e encontrou o time da 8ª logo de cara. Me lembrou muito isso, Silvio. O Corinthians parecia um time de criança jogando contra o Flamengo, cara. Eu vejo um Silvinho preso a um belo discurso e perdido no trabalho. Essa aqui é a grande verdade. Eu achava ali, eu tive uma pequena esperança, né? Um fio, se não dentro das expectativas ali, uma luz no fim do túnel. Mas eu tô vendo que realmente ele não vai segurar a bronca aí por muito tempo não, né? O Corinthians tem uma sequência aí de Santos, Ceará, Atlético Paranaense. O Grêmio, que mesmo na zona de rebaixamento é o Grêmio, né? Contra o Corinthians, é um clássico nacional. E eu acho que ele não segura a bronca por mais esses 4 jogos aí pela frente. Que o Corinthians, dentro desses 4 jogos, se conseguir 2 pontos, vai ser muito, viu? O Santos vai poupar jogadores, a gente vai falar do Santos, vai poupar jogadores aí contra o Juazeirense, que eu achei que o Santos ia ter problemas, mas não teve, passou o carro. Vai se dar o luxo de poupar os melhores jogadores para jogar esse clássico. Vai ser complicado, Silvio. A vida do Corinthians não tá fácil não, viu, Christian? Ô Christian, só para fazer um adendo aqui antes de o Christian comentar. Ô Léo, você vem falando aqui nos programas anteriores sobre a base do Corinthians. E assim, a base do Corinthians tem dado resultado, né, nesses últimos jogos. Contra o Cuiabá, foram 2 que fizeram gol. Contra o Flamengo, mais um. Enfim, você acha que começa a sobressair a base? Você acha que começa a pegar um conjunto e pode ser uma saída? Claro, o Corinthians tem o Juliano, tem o Renato Augusto para entrarem no time. Deixou-se de falar um pouco mais do Roger Guedes, né? Parece que ele não vai ser liberado, né? Também seria um excelente reforço. E também, uma outra, se você me permite, o Silvinho, por ter falado que ele era especialista na linha de 4, você acha que ele não vai querer mudar o esquema? Porque o Corinthians poderia reforçar como vinha jogando com 3 zagueiros, ele estava se dando bem, jogou até contra o São Paulo, né, com 3 zagueiros. Então eu queria que você falasse da base e também sobre esse esquema aí. Você já deu mais ou menos a previsão de até quando a torcida vai ter paciência para aguentar o Silvinho. Então eu queria que você falasse sobre essas duas coisas e depois o Christian complementa. Enquanto a base é mais por necessidade que por qualidade, né? Se fizermos ali uma pesca, desse rio não saiu nenhum tambaqui. Foi mais por necessidade de qualidade. Vamos comer as tilápias, né? Só subiu o jogador mediano por necessidade, que não tinha quem colocar no lugar. Os veteranos não estavam dando resposta. Aqueles que deveriam dar a resposta não estavam dando, né? Que eram os caras de mais conceito, os caras mais velhos, o teto salarial do Corinthians. Então, quando a coisa não funciona, você tem que buscar algo diferente. A molecada, eles têm pelo menos um pouco mais de vigor físico, consegue ser um pouco mais velozes, e é como está acontecendo. O João Vitor está conseguindo bem fazer as costas do Gil, que o Gil está muito pesado, né? Eu sou um fã do Gil absoluto, até mesmo respeito até pela história dele, mas o Gil dentro de campo ele não está conseguindo acompanhar ali nenhum atacante, ele não está conseguindo fazer marcação, está sem tempo de bola, e o João Vitor está se sobressaindo ali na zaga do Corinthians, né? Então esses meninos que subiram da base, eu sempre fui um crítico deles aqui, né, Silvio? Eu nunca poupei crítica a esses meninos que não tem nenhum tambaqui ali, só tem lambari.
Eu acho que o Rony, o Xavier, esses meio-campos que subiram aí, eles tecnicamente são muito fracos. Eu não vejo nenhum jogador acima da média ali. Foi por necessidade, não por qualidade. Foi uma coisa que o Mancini, na época, tentou buscar. O Mancini trabalha bem com molecada, né? A vida inteira trabalhou com jovens. Ele tentou buscar algo ali que acabou em 40%, 50% dando certo. Que até hoje tem 2, 3 garotos ali despontando. E sobre o que você falou mais, o que era, Silvio? O esquema do Silvinho, que ele era especialista em quarto. Linha de quatro. Muito interessante essa sua pergunta. Eu tava até conversando esses dias aqui com um amigo meu sobre esse esquema do Silvinho. Cara, eu vejo o time do Corinthians uma confusão, uma bagunça. Tem hora do jogo, tem momento do jogo que essa linha dos zagueiros tem que estar mais próxima à área, que às vezes tá ganhando de 1-0. Você sabe quantas viradas o Corinthians tomou? O Corinthians tomou 5 viradas esse campeonato. A hora que é pra baixar a linha, que é pra deixar um jogo mais equilibrado, tocar bola, segurar e respirar, ele sobe a linha, ele oferece contra-ataque pro adversário, né? Ele tira volante, coloca meia. Quando o time tem que fazer gol, ele joga com 3 volantes. Então eu tô meio que desgostoso com o Silvinho nessas partes. Aí até o Barba comentava sobre isso no programa passado, né, Silvio? Falou que o Silvinho tava perdido. Eu até então não via assim, mas eu comecei a ver os jogos, a maneira que ele postava o time, comecei a ver lances para ver se a zaga tava subindo muito, tá subindo muito, né? Ele coloca o Fábio Santos, que é um jogador de marcação, não tem mais vigor físico para ficar indo e voltando, tá tendo que subir até o meio de campo porque não temos um ponto esquerda. Eu, na minha opinião, faria uma dobradinha ali com o Piton, Fábio Santos e Piton, tentaria colocar o Piton um pouquinho mais avançado na esquerda, mas eu sinceramente eu não gosto, Silvio. Do que eu tô vendo eu não tô gostando. Eu acho que dentro, ele não potencializou os jogadores que ele tem. Eu acho que o grande mérito de um treinador é potencializar o que você tem, o seu material, os seus jogadores. Ele não potencializou nenhum. Ele tem um jogador que é um corredor, é um atleta pelo lado direito, que é o Mosquito, né? No meio ele não tem nenhum jogador que pra mim ali seja um distribuidor de bolas. Ele tem 3 volantes, ele coloca o Cantígio, que o Cantígio ele não desenvolve um jogo legal nem pra marcação, nem pra frente. O Gabriel só sabe marcar e malemar ele sabe marcar. O Corinthians é muito deficitário, cara, na parte de atletas. Eu acho que entrando ali o Juliano e o Renato Augusto vai dar uma melhora, mas também não são nenhum mágicos, né? Eles não são mágicos. Eu acho que dentro daquilo que todo mundo tá esperando, é melhor não ter tantas, assim, uma expectativa tão boa assim, né? Eu acho que o time tem que ajudar, porque esses 2 jogadores já são jogadores com mais de 30 anos, né? E quantos jogos eles vão fazer até o final do campeonato? Não se sabe, né, Silvio? Perfeito, meu amigo. Christian? Bom, quando eu participei aqui pela primeira vez, o Silvinho estava sendo contratado, né? A minha opinião, na época, foi a seguinte, que eu achei boa a contratação, né? Porque ele tem a cara do Corinthians, ele já passou pelo Corinthians, né? Mas eu me enganei. Eu me equivoquei, tá? Realmente ele não tem estrutura nenhuma para treinar o Corinthians. Eu vejo assim que ele não tem capacidade, né? Na minha opinião, de ser um treinador ainda de um time grande. Para mim ele teria que se gabaritar um pouco melhor, né? Pegar outras equipes e tal, até fazer uma escala, vai escalando e até chegar no Corinthians da vida. Mas também não podemos colocar 100% de culpa nele, tá? O elenco do Corinthians eu vejo como muito fraco mesmo, tá? E é uma opinião que eu tenho assim, não como palmeirense, como eu vejo assim mesmo futebol, né? Eu vejo um elenco muito fraco, cara. Luan não joga bola, cara. O que aconteceu com esse cara, entendeu? O Gil, pesado. O Jô só faz gol de pênalti. Então, assim, eu vejo... Agora chegou o Juliano, né? E o Renato Augusto. Dos 2, o Renato Augusto, pra mim, é mais bola. Bem mais bola do que o Juliano. O Juliano ainda tem que provar muito aqui no Brasil, porque eu não vi ele nada aqui no Brasil ainda, pra ser sincero. E ele se machuca muito também, tem que ver a condição dele, né? E Roger Guedes acho que melou, né? Pelo que eu tava vendo também. E assim, cara, é um time que não tem pra onde você correr, não tem recurso. Então a gente também não pode colocar 100% de culpa no Silvinho,
tá? Não tem como fazer isso. Mas, assim, eu acho ele fraco. Eu acho que ele deveria, nesse momento, pegar equipes de médio porte aí, começar a escalar de novo e até pegar um time grande. Começar do topo, cara, não dá certo. Lembra do Rogério Ceni? Ele já quis começar no São Paulo, cara, como técnico, né? Por mais que ele tenha história gigantesca no São Paulo, mas assim, ele já quis começar no São Paulo, cara. Não dá, você tem que começar de baixo, vai escalando, vai escalando. Zidane ficou quanto tempo na base do Real Madrid, cara? É o Zidane. Quanto tempo na base ele ficou lá, no time B do Real Madrid, para depois... Do Castilha, né? Castilha. Isso, quanto tempo ele ficou lá, cara? Aí depois ele ganhou Champions, ganhou os campeonatos dele lá, o espanhol, tudo. Mas aí, quanto tempo ele ficou galgando, né? O próprio Abel Ferreira, né, Christian? Exatamente, o próprio Abel, né? O Abel ele tava no Braga, aí depois foi pro PAOK, né? Mas antes do Braga ainda, ele era coordenador técnico, não, acho que é coordenador auxiliar, técnico. Né? Era auxiliar técnico. Era. Isso, perdão, auxiliar técnico. Isso. Então aí ele foi galgando, aí chegou no Palmeiras, viu uma oportunidade de crescimento em carreira, porque é um time grande, é um time com investimento, potencial, e aí ele conseguiu, né? Ainda tá tendo que provar ainda, porque tomou umas derrotas aí que depois a gente fala. Mas assim, o cara foi galgando, entendeu? Eu acho que falta isso no Silvinho, né, pra mim, pra ele se tornar um bom técnico. Eu assim, como você falou, que ele, inicialmente, você teve a impressão que ele tinha a cara... Tudo bem, o Silvinho pode ter identificação, mas a cara do Corinthians, eu acho que o Corinthians tem a cara de um... diferente do Silvinho. O Silvinho é mais engomadinho, parece que tem a cara mais do São Paulo, né? Tipo, mas é verdade mesmo, mas o corintiano é mais lisca doido, é mais... Não sei se o Léo se vocês conseguem me entender nesse pensamento. Mas assim, você pontuou perfeito, Silvio. Na verdade, ele veio da base do Corinthians, né? Ele jogou o terrão, né? Então, por isso que eu falei que ele tinha a cara do Corinthians, porque ele veio da base. Lógico que ele foi pra Europa, ele cresceu. Ele ganhou títulos no Corinthians, né? Ele ganhou títulos no Corinthians. Exatamente. E assim, ele foi pra Europa, ele cresceu e tudo. É um bom cara, mas assim, ele não... No momento, eu acho que ele não tá preparado, né? Eu me enganei. Eu achava que seria uma boa pro Corinthians, mas no momento ele não tá preparado. O que eu falei, ele tem o conhecimento tácito, né, cara? Ele precisa tornar esse conhecimento tácito dele em explícito. Ele não consegue colocar as ideias que ele tem para os jogadores, ele não potencializa as ideias dele. E esse estereótipo aí que o Silvio Rocha fez é perfeito. Não tem nada demais falar isso não, Silvio, tá certinho. O corintiano ele é uma outra coisa, né? Ele não tem... Mesmo o Tite com a roupinha dele lá, tudo, ele vivia suando, chegava na entrevista com os botões abertos, né? Às vezes soltava algum palavrão. Eu acho que existe esse estereótipo entre os times, né? Existe o Palmeiras do jeito de ser, aquela italianada lá da oposição brigando sempre com a situação. O São Paulo tem a turma dele lá, que é uma turma já mais conceituada, a turminha dos médicos, a turminha dos engenheiros, é um time mais intelecto, vamos dizer assim, e o Corinthians é um time mais de raça, cara. O Silvinho, por mais que ele tenha aquelas pré-eleição dele falando e não sei o que, motivação e tudo mais, eu vejo ele um cara falando muito certinho. Não é a linguagem do jogador, o jogador não entende isso, cara. O jogador não entende segundo terço do campo, flutuação, rotação, translação da terra, Cássio. O jogador quer que você chegue lá e fale pra ele, vamos jogar, meu. Certíssimo, Léo, certíssimo. Assim, o retrato do Corinthians foi a conversa do Gil com o Gabigol, né? Falando sobre para tirar, para não humilhar, enfim, o Gabigol falou, não, a gente só quer jogar o nosso jogo, a gente só quer fazer gol. Então, realmente, tá bem difícil a situação aí do Corinthians, mas como você, Léo, eu também acho que o Silvinho não vai durar muito, não. Mas quem colocar, né? Eu achei, como o Christian falou, o Silvinho representava o novo, né? Saía um pouco da mesmice, né? Então, tipo, de buscar técnicos novos que não fosse Abel Braga,
outros técnicos que costumeiramente já vêm aqui no país, né? Então, o Silvinho representava isso. Então, mas vamos ver, vamos aguardar aí. Vamos só pra informação, esse negócio de técnico aí, viu, Cristian? Olha que interessante, cara. O brasileiro sempre sendo o brasileiro, né? Eles já conseguiram achar uma forma aí de burlar essa regra dos técnicos do Brasil, né? Eles falam como a regra tem... Sempre existe um parágrafo no Brasil, né? Existe um parágrafo onde se o técnico pedir a demissão, o clube não é responsável, então ele se isenta dessa regra aí, ele pode. O que vai acontecer? Um comum acordo. O clube vai falar pro técnico: olha, eu te pago por fora, você pede a demissão, te dou até 1% a mais que você pedir demissão, para eu poder ficar livre e contratar outro técnico. É Brasil, né? É sacanagem, né? Sacanagem, né? É o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro. O Jair de Oliveira foi assim, né? Foi mandado embora do Chapecoense, né? Parece que eles fizeram acordo, né? Fizeram um acordo, né? Eles estão querendo montar, os clubes estão querendo montar a liga agora pro ano que vem, né? Mas já tá rolando um boato de subir o Vasco, o Cruzeiro, o Botafogo, esses times assim, considerados grandes, né? Já tá rolando esse boato, aí teve briga lá com o presidente da CBF, que agora, se eu não me engano, é o mesmo presidente do Flamengo, né? Que ele assumiu, que se eu não esteja errado, né? Acho que é o mesmo presidente do Flamengo, que ele vai assumir a CBF, aí teve uma briga, que agora eles querem colocar essa Bandeira de Melo, será? Isso, ele quer assumir a CBF. E também continuar no Flamengo, né? E que eu acho isso daí errado. Eu não acho certo, entendeu? Claro. E essa nova liga aí já tá rolando um boato em subir esses clubes. O Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, né? Então, querendo ou não, é aquele velha virada de mesa, né? Fluminense na Série C, quem lembra? Sim. Lamentável se isso acontecesse, né? Lamentável, cara. Tudo bem, você pode criar uma liga, mas continua as divisões como estão, né? Como é que você vai desprestigiar um time, por exemplo, aí como o Cuiabá? O Cuiabá não tá na zona do rebaixamento nesse momento. Como é que você vai desprestigiar um time que tá fazendo um trabalhinho ali dentro das suas limitações? É um absurdo se isso acontecesse. Eu acho que não acontece, não. Tomara que não. Não, eu acho que não. Pelo que eu vi na mídia, assim, foi apenas boatos, né? Então, eu também vi. Vocês também viram, né? Então, mas eu espero, né? Eu espero que isso não aconteça, porque se acontecer vai ser muito triste pro futebol.